Marta, o título da sua tese é Linguagem dos Quadrinhos e Culturas Infantis. É uma história escorridinha. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Então, o objetivo da pesquisa, foi investigar a produção das culturas infantis. E aí eu parto, então, de um pressuposto, de que as crianças agem ativamente sobre esse mundo que, em tese, nós adultos e adultas oferecemos para ela, ou disponibilizamos para ela, seja esse mundo material, simbólico, enfim. E as crianças vão agir sobre ele, não só numa perspectiva reprodutiva, mas, sobretudo, numa possibilidade de recriação, de reinvenção, e aí a tese busca mostrar isso. Aí eu optei por um artefato cultural, que são as histórias em quadrinhos. Por que as histórias em quadrinhos? Primeiro porque ela hoje faz parte do ambiente simbólico das crianças. Na rede municipal de educação, a qual eu fiz a pesquisa, ela está dentro das instituições de educação infantil. Então, não é um objeto que eu levei para a pesquisa, ele já estava lá. E muitas vezes de uma forma bastante naturalizada. Então, de um modo geral, é o Maurício de Souza, quem está dentro da educação infantil. E aquilo não é muito problematizado, então ele está ali quase que tão natural como as crianças estarem ali. Então a ideia era de poder ver, como é que as crianças se apropriam desse objeto, que quem desenha são adultos, quem oferece são adultos, mas como elas ressignificam isso. E aí eu fiz uma opção pela linguagem dos quadrinhos, por esses códigos, e aí como é que meninos e meninas iriam então se apropriando, reinventando, reproduzindo esses códigos. Então a pesquisa busca mostrar esta produção infantil das crianças entre elas e delas também com os adultos e adultas. A primeira coisa que salta aos olhos, está logo no título da sua tese, Linguagem dos Quadrinhos e Culturas Infantis, é uma história escorridinha. O que quer dizer isso exatamente? Então, essa é uma fala de uma criança, uma menina de 5 anos, que numa situação mais livre, digamos assim, numa atividade no ateliê da pré-escola, ela fez uma colagem que eu apresento, coloco na tese, e sobre a colagem, então, recortou papéis, fez toda uma montagem, e aí ela passa por último cola e aquela cola escorre. Bom, até aí a gente tem aparentemente um trabalho de recorte e colagem. Só que ela chega para uma amiga dela, uma coleguinha que está na mesa, e diz assim, olha a minha história. E aí essa amiga dela, da mesma idade, diz assim, não, mas isso não é uma história. Ela diz assim, é uma história em quadrinho. Aí ela diz, não, não é uma história em quadrinho. E aí então ela diz, não, é uma história escorridinha. Vale pontuar que a professora vinha trabalhando com as crianças nesse período as histórias em quadrinhos. Então tem um contexto também propício para essa fala das crianças. E aí, quando a gente pega a produção dessa criança, há um certo estranhamento, porque você fala assim, mas não tem uns requadros tão clássicos como a gente vai ver nos quadrinhos, de um modo especial, os quadrinhos mais ligados ao público infantil. E aí você começa, então, uma especulação, do tipo, o que será esse escorridinho dela? Porque na pesquisa com as crianças, essa é uma coisa muito interessante, assim, as crianças agem, fazem, não te dão muita explicação. E não era objetivo também eu ficar, mas por que você chama isso de quadrinho, etc. e tal. Então, eu vou levantando na pesquisa uma série de possibilidades, quer dizer, é uma escorridinha porque a cola escorre, enfim, mas aí é muito pobre do ponto de vista do universo das produções das crianças. E aí a gente acaba levantando uma hipótese de que há uma compreensão dessa criança de que as histórias em quadrinhos, de fato, são histórias que escorrem pelos requadros. Então, quando a gente pega uma página de quadrinho, por exemplo, você tem os primeiros requadros, o cenário, um pouco já vai apresentando a situação, e aí vai desenvolvendo toda a drama até um desfecho. Então, uma possibilidade de compreensão desta criança de que quadrinhos são histórias que, de fato, escorrem pelos requadros. E aí, eu tenho um capítulo que eu vou associar arte sequencial e histórias em quadrinhos, e vou buscar o Will Eisner para essa discussão. E aí,
essa história escorridinha ficou tão marcada durante todo o processo de pesquisa que acabou virando também o título, como uma forma também de marcar a voz das crianças na pesquisa, né? Tem um objetivo também de marcar a presença das crianças na pesquisa. Um ato como esse, um ato de fala dessa criança, quando ela diz uma história escorridinha, isso veio justamente para te provar que a criança recebe ali um material que vem do mundo dos adultos, mas não apenas reorganiza ou reproduz o que ela está recebendo, mas ela consegue construir uma narrativa, uma significação própria a partir do que ela recebe, que é própria da criança e do mundo da criança, é isso? Isso. Quer dizer, ali ela não apenas, ela não teve essa coisa de fazer um quadradinho tão padrão, né, digamos assim, mas ela vai fazer toda uma composição muito diferente daquilo, né? E vai chamar isto, né, de história em quadrinho. Então, isso tem um peso, né? Quer dizer, qual é o contexto de produção da criança? E esse é um aspecto extremamente importante quando a gente vai analisar e pensar o trabalho, a produção das crianças, que é o contexto onde ela é produzida, né? Porque as crianças não têm, quer dizer, pode ser que essa criança, ela não tenha inicialmente pensado, eu vou fazer uma história em quadrinho. Mas no contato com o material e todo aquele contexto que vai se configurando ali, ela termina produzindo o que ela vai chamar de história em quadrinho. E que transgride, então, o padrão clássico, tradicional dos quadrinhos, e coloca um pouco a gente adulto, com nossa visão muito adultocêntrica, nos provoca um certo estranhamento, né? E aí a criança vai trazendo, sim, né, particularidades, que é deste universo que a gente vai chamar de universo mais das crianças, né, da produção ali entre elas, sem dicotomizar o mundo adulto, mas ela produz algo ali que é muito singular dela. E por que é importante entender e mostrar que isso acontece, que há esse universo particular? Porque isso é importante especialmente no ambiente escolar. Porque ainda a gente subestima muito a capacidade das crianças, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas instituições escolares, de modo geral, é muito comum, e eu vou tratando disso na tese, primeiro uma explicação, né? Como se as crianças não tivessem a capacidade, a partir da exploração dos objetos também, de criar hipóteses, de levantar possibilidades, né? Então, se subestima muito a capacidade das crianças. E há uma compreensão, de um modo geral, de que as crianças apenas reproduzem aquilo que nós, adultos e adultas, produziríamos ou faríamos, né? Quando, na realidade, não. Elas vão fazer leituras muito singulares, né? Elas não estão tão aprisionadas às nossas formas adultas de pensar o mundo, né? Ela vai ler o mundo por outras lentes, e uma delas é o corpo, né? Então, a criança é toda corpo. Então, as crianças trazem de uma forma muito intensa para o espaço escolar aquilo que, tradicionalmente, a escola vem afastando, né? Que é o corpo, a fantasia, a imaginação. Então, pensar pesquisas que marquem esse protagonismo das crianças, que marquem essa alteridade delas em relação àquilo que nós, adultos e adultos, produzimos, é fundamental para que a gente possa olhar para as crianças e entendê-las como participantes ativas da sociedade. Quer dizer, elas provocam também mudanças na sociedade e a gente precisa estar atento ao que elas estão nos dizendo, porque a gente pode aprender muito com elas. Pois é, e você faz uma crítica ao modelo atual de escola, que você aponta aqui, procura acelerar processos de escrita e formar para competências. Ou seja, você observando isso que você mostra na sua tese, enfim, essa capacidade da criança, e na verdade essa característica da criança de elaborar a partir do seu mundo, vai contra essa visão que é um paradigma, um modelo hoje, é isso? E você critica justamente esse modelo que anula, ignora essa característica e impõe uma outra maneira pedagógica, é isso? Isso. Então, uma das coisas que eu observei na pesquisa, né, é que assim, há ainda uma supremacia, né, da palavra sobre a imagem, e aí a gente vive numa sociedade grafocêntrica, embora tenhamos problemas sérios, né, de leitura e escrita quando a gente pensa na educação de um modo geral, mas o que vem acontecendo na educação infantil muitas vezes é a gente vai colando em modelos do ensino fundamental e de outros segmentos de ensino,
numa época onde a preocupação talvez sejam outras, né? Então, por exemplo, no caso dos quadrinhos, o que eu observava? A professora muitas vezes dava aula de história em quadrinhos, né? Então, ia na lousa, então aquele modelo bem clássico de escola, né? Vai na lousa, explica, ó, isso é um quadrinho, as crianças nesse momento não tinham nada na mão. E para as crianças não é assim, né? As crianças, elas não têm primeiro a gente explica, depois a gente faz, né? Elas vão pensando e fazendo isso simultaneamente. Aí eu conto o episódio de duas crianças que acabam pegando papel enquanto ela está explicando o que é balão. E enquanto ela vai falando, eles vão desenhando e produzem balões ali, né? Com apêndice, com imagens dentro do balão. Quer dizer, as crianças estavam compreendendo isso. Então, esse modelo escolarizado acaba fazendo um uso da linguagem, um uso muito instrumental, né? Quando deveria possibilitar pensar a linguagem em toda a sua dimensão, entre elas a fruição e essa dimensão mais poética, né, estética da linguagem. E não uma produção no sentido assim, bom, a gente usa a língua para, né, 2 pontos, aprender a ler e escrever, distanciando de um caráter mais de fruição. Então, essa é a crítica. De modo algum, é uma crítica aos professores e professoras no sentido de oferecer às crianças esse universo da cultura escrita, né? Pelo contrário, as crianças têm esse direito. O que incomoda é esse processo de aceleração, que também tem a ver com uma política, né, educacional, que também cobra dos seus professores e professoras esses aceleramentos, né? Então, é um contexto bem mais complexo e que a gente precisa estar atento. Até porque você disse que encontrou entre os professores e professoras posições de resistência a esse modelo. Isso. Isso parte justamente de uma visão de mundo dos professores, é isso? Isso. Tem bastante a ver com as concepções de criança, né? De educação e, sobretudo, de educação da pequena infância, né? Quer dizer, não dá para importar um modelo de um outro segmento, seja do fundamental, que já tem seus próprios problemas, né? E que precisa... E que há pesquisas que vêm discutindo e comentando, quer dizer, não dá para importar um modelo desse para crianças tão pequenas, né? Quando você pensa creche, é pré-escola, né? Quando você pensa criança de 0 a 5 anos, né? Que tem ali outras preocupações e que está no momento de explorar o mundo, de conhecer e de experimentar muitas coisas, né? Algo bastante interessante me pareceu você utilizar o pensamento do Benjamin, do Walter Benjamin, numa análise que ele faz sobre uma obra de arte. Eu queria que você contasse como você utilizou esse conceito, para entender o universo que você investigou. Então, a obra é um quadro do Paul Klee, né? E aí porque aí nessa obra o Walter Benjamin faz toda uma discussão nessa perspectiva do progresso, né? O quanto o progresso um pouco... empurra, né, o anjo, então, do progresso empurra a gente e um pouco vai camuflando ou vai escondendo aquilo que ele vai chamar de lixo da história, né, que é a própria história. E aí eu pego, então, essa alegoria e trago para o meu trabalho para mostrar como na educação infantil também, muitas vezes as políticas educacionais terminam numa perspectiva também de progresso, no sentido de que você tem que alfabetizar cada vez mais cedo, que as crianças têm que estar preparadas cada vez mais cedo para o mercado, porque elas vão competir com outras pessoas, etc. E você vai, de uma certa forma, apagando também as lutas históricas da educação infantil, né? A educação infantil hoje é um direito das crianças, mas é um direito, sobretudo, em função das lutas, né, que professores, pesquisadores, famílias, etc., travaram, as feministas travaram ao longo de vários anos. E aí as políticas um pouco vão esquecendo essas histórias e vão empurrando, né, numa perspectiva sempre para frente, sem considerar esse presente e sem considerar esse passado. E aí essa analogia, então, com essa obra do Klee, né, que o Benjamin trabalha. É que na obra, para que as pessoas possam entender, tem o anjo da história, Isso. Que na verdade ele é impelido pelo futuro, pelo progresso, mas fixa o olhar no presente e também olha para o passado e se movimenta para o futuro, né? Enfim, ele acaba ampliando, na verdade, dividindo esse movimento para qual ele é empurrado só para o futuro, né? Isso, que é um conceito de história, né, do próprio Benjamin, quer dizer, não é uma história que é linear, né, passado, presente, futuro, né? O Benjamin vai falar de um entrecruzamento de tempos, né?
Portanto, a história é esse entrecruzamento. Então, você não pode negar este passado de luta que houve, e de um modo especial o Benjamin vai fazer resgatar essa... A gente não pode esquecer os esquecidos da história, né? Porque ele vai fazer toda uma crítica à história oficial. Então, assim, esse tempo é um tempo de entrecruzamento. E quando a gente pensa a criança pequena vive esse tempo de entrecruzamentos, né? A criança não está preocupada com o futuro, né? Então, quando ela está lá fazendo os quadrinhos dela, por exemplo, ela não está preocupada se vai ter um leitor, quer dizer, ela está muito mais aberta a experimentar aquilo de uma forma muito intensa do que talvez nós adultos, se fôssemos também fazer a mesma produção, né? Então, esses tempos também se misturam. E aí a criança é um tempo muito presente, né? Um tempo muito vivido. Para a criança, amanhã, depois, é muito complicado, né? É muito comum a gente ouvir críticas de pessoas, de pais, muitas vezes, talvez amparados pelo senso comum, preocupados com essas posturas defendidas por educadores na educação infantil, quando eles pensam que os filhos, em um futuro próximo, vão se deparar com a dura realidade da vida ou do mercado. Como é possível dar uma resposta a isso? Você incentivar na criança justamente essa ação própria da criança, acaba prejudicando ela nesse futuro, num mundo talvez competitivo ou não? Então, eu quero acreditar que não, né? Pensar... Acho que a grande questão é assim, bom, as nossas crianças são felizes, né? Às vezes as próprias professoras têm essa ideia, mas quando chegar no fundamental, eles vão ter que sentar em carteira, vai ter livro didático. Bom, mas então nós vamos antecipar o sofrimento das crianças trazendo isso para o infantil, né? Quer dizer, é um momento das crianças explorarem possibilidades, né? E aí o brincar é o grande eixo desse trabalho, né? A questão do corpo, as artes de um modo geral. E a gente entende, né, e aí estou falando não só eu como pesquisadora, mas as pesquisadoras da área da infância, quer dizer, entendem que esse momento de experiência, ele será tão significativo para a criança e possibilitará tantas aprendizagens para as crianças que com certeza ela levará isso para outros momentos, né? Não adianta antecipar alguns aspectos, por exemplo, ensinar a linguagem escrita de uma forma extremamente descontextualizada, sem nenhum sentido para as crianças, porque isso, de fato, não vai ajudá-la no ensino fundamental. E não é a intenção, e acho que esse é um dado importante, né? A educação infantil não é preparação para o ensino fundamental. Então, isso é uma coisa que ainda povoa muitas vezes, né? Não só as famílias, mas povoa também alguns professores, né? Essa ideia de que nós temos que preparar as crianças, elas têm que estar todas moldadas, certinhas para ir para o ensino fundamental. Não é o objetivo da educação infantil. Quer dizer, o objetivo da educação infantil é essa possibilidade que as crianças têm num espaço coletivo de criar com seus pares, né? E claro que para isso, professores e professoras intencionalmente preparam um espaço para isso, oferecem os mais diferentes objetos da cultura. E uma criança que está desde a creche, tendo contato, né, com as histórias, com as narrativas, eu tenho certeza que ela terá também muito sucesso pela frente, né? E terá outras experiências também, né? E pode ser entendida essa como uma proposta de mudança ética para o mundo, uma vez que você propõe um outro modelo ali no início da vida da pessoa, que esse modelo pode ser carregado adiante e talvez no futuro partir para uma mudança de posicionamento no mundo, deixando de lado essa posição sempre agressiva, revista, competitiva, de preparação tão somente para o mercado. É uma proposta que pode justamente se colocar como uma proposta ética de um outro paradigma? Penso que possa ser colocado, embora não tenha, assim, talvez grandes pretensões, né, a pesquisa, né? Mas, assim, a ideia é de marcar, sim, que pode existir um outro jeito, né, de pensar a educação, que não seja essa que é tão dolorosa para as crianças irem para as escolas, né? Quer dizer, a escola pode ser um espaço extremamente rico de produção, né, no coletivo. As crianças estão produzindo coisas nesse coletivo, muitas vezes aquilo que elas estão produzindo está sendo desconsiderado. É muito comum, por exemplo, a criança faz um desenho e põe lá na parede, aquele desenho cai, e às vezes as pessoas passam por cima daquele desenho e, né, talvez não fizesse isso com uma obra de arte, considerada obra de arte, né, o Monet, etc. Enfim,
Então, há uma desvalorização também dessa produção das crianças, como se elas fossem menos, né? E esse desafio que você coloca é um desafio para todos nós, independente de qual segmento, né? Quer dizer, como é que a gente vai na contramão de uma sociedade capitalista como a nossa, cujos interesses são individualistas, são competitivos. Então, você fazer algo diferente nisso, você tem que ter muita clareza que você está indo na contramão disso e que com certeza haverá algumas consequências, né? Seja no seu trabalho cotidiano e uma consequência talvez a mais a longo prazo de que a gente possa pensar uma sociedade mais humanizada, né, no sentido do respeito ao coletivo, do respeito ao outro e, sobretudo, do respeito à alteridade do outro, né? Reconhecer que o outro é diferente de mim, ele tem direito de ser diferente de mim e que a gente pode conviver com nossas diferenças, com os nossos conflitos, né? Eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Não sei se a pesquisa, acho que ela não tem toda essa pretensão de pensar uma outra ética, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que ela age, talvez vislumbrando, sim, essa possibilidade da gente pensar uma outra forma de educação que seja mais significativa. Eu fico pensando aqui, você falando da relação com o outro e com a alteridade, o Lévi-Strauss, nos Tristrópicos, ele sugere que, enfim, ao longo de toda a história, houve dois movimentos de encontro com o outro. O antropofágico, em que a pessoa, enfim, os grupos devolvem o outro, esse encontro com o outro, ele, na verdade, o contrário. O antropofágico, ele recebe, mastiga, vou usar assim, e transforma o outro em algo próximo a mim. E o outro antropoético, que, na verdade, simplesmente devolve e rejeita. O que você propõe, talvez começando lá realmente na base, é justamente essa possibilidade de uma relação com a alteridade que não seja nem de adequação ao meu mundo e nem de rejeição total ao outro, é isso, né? Embora pensar o movimento antropofágico, né, é interessante, né, nesse sentido de apreender com o outro também, né? E ao aprender com o outro, eu também talvez me aproxime um pouco mais dele, né, nesse sentido. Eu acho que é uma ideia interessante, sim. Como que você utilizou o Will Eisner, que é um quadrinista que extrapola até o perfil de quadrinista, enfim, roteirista, pensador, bastante popular. Como que você utilizou o Will Eisner na tua pesquisa? Então, eu buscava nos quadrinhos, né, alguém que também eu pudesse dialogar. E aí eu me identifiquei com o Will Eisner, claro, por toda a sua produção quadrinística, porque ele é alguém que vai fugir dos padrões, né? Mas ele tem alguns livros teóricos também, né? Arte sequencial e narrativas gráficas foram dois livros básicos que eu usei, onde ele vai falar da linguagem dos quadrinhos. E aí é muito interessante, porque ele vai ensinar mesmo, né, o que é a linguagem, como é que é esse código, mas ao mesmo tempo ele também vai fazendo algumas críticas e vai dizendo dos modelos que são mais padronizados, mas enfim, que também exigem dos desenhistas a possibilidade de transgredir isso, né? Então eu optei por ele por uma certa identificação nessa ideia de pensar que os quadrinhos não precisam ser esse quadrinho tão marcado, tão sequenciado, como é muito comum nos quadrinhos destinados ao público infantil, né? Então, na realidade, eu estava buscando um certo transgressor aí para poder pensar essa linguagem dos quadrinhos. Como o seu trabalho de campo foi diário na escola e por quanto tempo? Como que você se organizou para pesquisar? Eu comecei em 2010 e fiquei um primeiro semestre onde eu ia de 2 a 3 vezes por semana e ficava, então, um período, né? Desculpa, mas foi numa escola em São Bernardo do Campo, é isso? No ABC Paulista? Isso. Com crianças de 3 a 5 anos? De 3 a 5 anos, uma pré-escola, né? Fiquei numa turma especificamente e escolhi essa turma justamente porque teria crianças de diferentes faixas etárias e eu queria ver como é que elas trabalhavam também nas diferentes faixas etárias. Em 2010 eu fiz foi uma pesquisa mais exploratória mesmo, né, de conhecer a realidade da instituição, o cotidiano, né, como é que se davam as relações ali dentro, a organização dos tempos, dos espaços. E aí eu acompanhei algumas turmas. E em 2011, então, é que eu elejo essa turma, né, e fico durante todo 2011
com essas crianças e esta professora, né, que abriu gentilmente lá as portas dela para que eu pudesse fazer a pesquisa. E aí era uma frequência, variava, né? Às vezes era 3 vezes por semana, às vezes era 4 vezes, às vezes era quase toda semana, quase todos os dias da semana, porque a ideia era de me aproximar, sobretudo das crianças, né? Porque na pesquisa com as crianças, e sobretudo se a gente quer conhecer as culturas delas, a gente precisa se colocar também à disposição delas, né? No sentido de delas poderem confiar em nós a ponto de mostrar aquilo que elas produzem, né? Então, eu lembro que, por exemplo, no começo da pesquisa, às vezes eu me aproximava de um grupo, eles paravam de falar o que eles estavam falando, né? Assim, a gente não queria que o adulto ali escutasse. E aí as pesquisas ou as metodologias mais clássicas, digamos assim, de pesquisa, com as crianças não dá muito certo, né? A gente um pouco tem que ser um adulto, tem um sociólogo importante na área da sociologia da infância, que é o William Corsário, e ele diz que a gente tem que ser um adulto meio atípico, né? Ele usa esse termo para essa aproximação com as crianças, né? Quer dizer, você está ali e aí vai reagindo conforme aquilo que as crianças também vão interagindo com elas. E aí eu assumi uma postura muito de brincar e estar com as crianças. E aí isto foi me possibilitando que elas me convidassem para as brincadeiras, que elas me mostrassem alguns tesouros, né, coisas que elas traziam nas mochilas, escondido, que não podia mostrar para ninguém. E aí foi muito legal que aos poucos eu fui me tornando a amiga delas. Então elas me apresentavam assim, olha, essa aqui é a Marta, ela é a minha amiga que brinca com a gente. E isso na pesquisa com criança é fundamental, né? Porque não dá para você pensar, chegar lá e falar assim, bom, agora eu vou te entrevistar, né? O que você está fazendo? Não dá. As crianças, elas falam, daqui a pouco elas correm para o parque, vão fazer outra coisa e te larga lá assim com aquela cara de interrogação, né? Por isso que você teve que articular na sua pesquisa, para além da educação, trabalhe com as disciplinas sociologia, antropologia e filosofia, justamente para dar conta desse, vou chamar assim, apesar de parecer um pouco rude, do objeto de pesquisa que era a produção e a criança, né? Quer dizer, as crianças, eu entendo que nenhuma disciplina dá conta de qualquer objeto, né? Mas assim, a criança, as infâncias, na sua complexidade, assim, não há como a gente não recorrer a outras áreas de conhecimento, visitar outros arquivos, diria o Foucault, né, para poder entender essa complexidade que é. E quando a gente fala da produção das crianças, isso mais ainda, porque ela não vai te dizer, eu fiz isso, aquilo. Então, você tem que olhar, compreender esse contexto, e a antropologia te ajuda muito nisso, a sociologia, né, sobretudo a sociologia da infância, para você poder minimamente ser, não é fiel, né? Porque o termo fiel também em pesquisa não dá muito conta, mas enfim, você poder, de fato, trazer a complexidade, acho que esse é o termo, né? E as contradições todas que vão aparecer nesse meio, porque as crianças produzem, mas também reproduzem, enfim. Marta, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço e agradeço o convite também.